os problemas de invasão secreta começaram a aparecer. E um desses grandes problemas é a previsibilidade da história, já que nesse quarto episódio a gente não teve nada que surpreendesse muito, além da morte de um dos personagens no final, é claro. Mas a gente termina esse episódio com aquele sentimento de que a gente já sabia exatamente tudo o que ia acontecer. Mas mesmo assim tiveram algumas coisas bem interessantes de se comentar, até mesmo a possibilidade de alguns mutantes estarem aparecendo logo aí no CM depois desse quarto episódio. Isso e muito mais você confere ao longo desse vídeo. E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Lucas e depois desse quarto episódio de Invasão Secreta, os mutantes e os X-Men estão cada vez mais perto de dar as caras no UCM. Mas ainda no começo do episódio a gente pôde confirmar que a Gaia não foi morta pelo Gravik, já que mostra ali uma cena dela antes desse ataque que ela se submeteu aos testes do Super Skrull e agora ela é literalmente imortal. E é até estranho da gente pensar nisso porque o Gravik também já é um Super Skrull e isso pode significar que agora ele é imbatível, já que ele literalmente é imortal. A gente vai ter que ver como eles vão fazer pra counterar essa ameaça que é o Gravik no meio disso tudo, cara, porque o cara é literalmente imortal agora. Outro momento bastante importante é a conversa do Rhodes com a Priscilla, a esposa do Nick Fury, já que o James Rhodes de fato é um Skrull no meio disso tudo e o objetivo dele é matar o Nick Fury. E é exatamente isso que ele pede pra esposa do Nick Fury fazer, matar o próprio Nick. Mas eu acho que ele só esqueceu que o Nick Fury é o Nick Fury e ele tá 5 passos à frente de todo mundo, já que o Fury colocou uma escuta ali no celular da esposa dele, então enquanto os dois estavam conversando, o Nick Fury já tava escutando tudo aquilo e ele já previa que ia acontecer um ataque contra ele. E a gente sabe muito bem como é o Nick Fury, cara. Ele não fica atrás de ninguém, ele já tá pensando em momentos futuros ali, tá 5 passos à frente de todo mundo. Então não é esse ataque que ia conseguir matar o Nick Fury de vez. Tanto é que ele já previu isso tudo. E esse é o momento mais revelador desse quarto episódio, já que durante esse ataque, quando a esposa do Nick Fury tenta matar ele com um tiro, ela acaba errando esse tiro e ali no cenário, na casa dos dois, é possível ver através de um espelho uma moldura que tá a capa e a contracapa de um livro escrito pela esposa do Nick. E curiosamente o nome desse livro é Decodificando o Gene Super-Humano, enquanto na capa traseira do livro a gente vê uma ilustração que forma exatamente um X. E se você não mora numa caverna, você acompanha a Marvel desde o comecinho, você conhece os personagens da Marvel, você sabe exatamente o que significa isso. Sim, os X-Men e os mutantes. Então isso significa que se tem estudos olhando essa questão do gene super-humano, é bem provável que a população da Terra do UCM já conheça a existência dos mutantes de uma mutação que existe em algumas pessoas, que pode ser chamado futuramente de Gene X e que faz essa pessoa despertar alguns poderes ali durante a vida dela. Isso é muito importante porque significa literalmente que os mutantes já estão vivendo entre as pessoas e que logo a gente vai ter a primeira formação dos fabulosos X-Men. Gostou desse trocadilho com um dos nomes das histórias em quadrinhos dessa equipe, né? E assim, cara, pra você que não sabe, eu tô postando vídeos semanalmente analisando os episódios que estão sendo lançados de Invasão Secreta e também tem outros vídeos saindo direto aí relacionado à cultura pop. Então se você tá gostando do conteúdo aqui, não esquece de deixar o like que fortalece muito a entrega desse vídeo para outras pessoas. E se você curtiu o conteúdo até agora, não esquece de se inscrever e ativar as notificações para receber esses próximos vídeos e ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Marvel e na cultura pop em geral. E agora bora entender o que a morte de um dos personagens principais da série significa pro futuro dos episódios. O Nick Fury, que não é bobo nem nada, já sabendo que o Rhodes é um Skrull, resolve ir até ele para eles conversarem, para ele tentar extrair um pouco mais de informação desse cara que tá tão próximo do presidente dos Estados Unidos e que com certeza é uma ameaça. Nesse momento a gente vê algumas coisas que nos ajudam a entender um pouco mais dessa questão do Rhodes ser um Skrull. A primeira delas, que não é tão importante assim, mas é interessante, é que o Skrull que na verdade está infiltrado como Rhodes não é um Skrull homem, e sim uma mulher, e é bastante interessante ver que a espécie dos Skrulls não tem essa limitação de gênero para poder copiar a aparência de outra pessoa. Então se ela for uma Skrull mulher, ela pode copiar a figura de um homem aqui da Terra sem problema nenhum. E durante essa conversa o Fury acaba colocando um rastreador líquido, sim, isso existe no universo da Marvel, na bebida do Rhodes. Então a partir desse momento ele sabe exatamente onde o Rhodes vai estar
através desse rastreador. E é exatamente isso que acontece. O Nick Fury começa a seguir o Rhodes e eles vão ali para um aeroporto e existe ali um encontro do Rhodes com o presidente dos Estados Unidos e eles seguem caminho até um outro lugar. E é exatamente durante esse caminho que um ataque comandado pelo Gravik começa a acontecer. E esse lugar vira literalmente um cenário de guerra dos Skrulls disfarçado de russos tentando matar o presidente dos Estados Unidos enquanto os seguranças deles ali começam a trocar tiros. Então vira literalmente um lugar de guerra ali e o Rhodes bem tranquilão ali dentro do carro. E nisso aparece Nick Fury e Talos para tentar salvar a vida do presidente. E antes que eu esqueça, acontece aquele memorável momento que o Gravik usa o poder do Groot dos Guardiões da Galáxia para matar um dos seguranças. E é muito bacana ver esse uso de poderes, cara, porque parece muito que é o braço ali do Groot, porque literalmente é, na verdade. E no momento que o Talos tenta salvar a vida do presidente que estava preso dentro de um carro capotado ali, o Gravik consegue se infiltrar no meio de seguranças e faz o ataque final ao Talos, que já estava bem machucado antes. Ele literalmente mata o antigo general dos Skrulls e é um momento que acabou mexendo muito comigo, cara. Eu não esperava, porque eu tava gostando bastante do personagem do Talos e ver a morte dele tão precocemente nessa série pode significar que o Nick Fury a partir de agora tá literalmente sozinho pra tentar impedir essa invasão secreta, o que é um final de episódio bem chocante, e esse é o ponto que eu não tava esperando nem um pouco que fosse acontecer logo nesse quarto episódio. Mas as consequências desse ataque a gente vai acompanhar no episódio 5, que já tá quase chegando também, então você já sabe, se você não quer perder os detalhes do episódio 5, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque logo vai estar saindo a análise desse futuro episódio. E se você ainda não viu os detalhes dos primeiros episódios da série, não esquece de passar nesse vídeo aqui que eu comento exatamente isso. Eu te vejo no próximo vídeo e falou!